Oi, amiga. Oiê, boa, arrasou. Será que o povo vai entrar com o microfone desligado? Ah, eu acho que vai ser pouca gente. Qualquer coisa a gente só pede e avisa que uma vez que eles desligarem, eles não conseguem mais ligar. Boa. Ai, eu vou colocar meu casaco, tá muito frio. Nossa, Cara, tá um gelo. e aí, como estamos? Tô ótima. Tudo certo, e por aí? Bem, bem. Tem uma parte, cara, eu tava sentindo falta de alguma coisa no texto, porque eu fui jogando umas ideias e pedindo pro chat lapidar. Às vezes eu não gosto de fazer isso, mas é porque como eu fiz muita coisa essa semana, tava usando muito ele para acelerar, o que acaba perdendo algumas ideias, né? Que se você fica mais um minuto pensando, vem, cara, uma enxurrada maravilhosa. E aí veio agora. Eu demorei, na real, eu já estava aqui, mas eu estava relendo, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa, e eu lembrei. Uma dor que eu acho que é muito importante da gente comentar, que eu quero comentar, é a dor de que essa dor que as pessoas sentem não é culpa delas, sabe? Não é, como eu posso explicar, não é um defeito que elas têm, não é falta de maturidade. Vem de um modelo organizacional do trabalho. E aí eu lembrei disso porque antes da Revolução Industrial, o trabalho e a vida das pessoas era muito mais integrado, né? E aí depois, com a Revolução Industrial, o trabalho ele passou a ser feito nas fábricas, seguindo o modelo das máquinas. Por isso, o ser humano, ele começou a ser visto como um recurso, por isso que no capitalismo a gente chama de recursos humanos. Eu lembrei por causa desse link do recursos humanos. Por causa do Porque eu quê? acho do recursos humanos, que chama RH. E chama RH Aham. por isso, porque o humano é visto como um recurso, ele não é visto como um humano. E eu vejo isso muito nas mentorias, assim, quando alguém traz essa questão de trabalho, que as pessoas se sentem mal, de se sentir assim. Só que, de novo, trazer essa clareza de que, calma, vem de um sistema, sabe? Não é você, é toda uma construção que levou a gente a agir assim, a enxergar o trabalho dessa forma. Você acha? Não, acho que faz sentido. Em que momento isso? Que no começo, só para No começo? contextualizar, antes de a gente começar as Ah, discussões tá bom. mais profundas, assim, Tá. como que a gente começa? É porque eu não sei se faz sentido, talvez, dar um contexto de vida, sabe? No sentido de pessoas que já estiveram nesse lugar da desconexão. Acho que é importante, tipo, a gente sempre lembrar dessa palavra, desconexão, eu acho que resume muito bem a dor, sabe? Uhum. E que agora, depois de já ter saído. Você saiu tem uns 2 anos também, né? Sim, 2 anos, Depois, 2 anos e meio. depois já tá nessa jornada de, cara, empreender e se descobrir há 2 anos. Agora que a gente sente que a poeira tá começando a baixar e a gente tá conseguindo ver com um pouco mais de clareza. E aí sim que os pontos eles vão se conectando, né? Porque é difícil a gente conectar o ponto quando a gente ainda tá no meio do furacão. E eu acho que Claro. seria uma forma da gente amarrar e falar por que estamos aqui hoje falando sobre isso. Perfeito. Eu acho legal fazer esse contexto rápido, até para gerar essa conexão com as dores que são reais. E aí, É, durante a conversa, justamente, a gente vai contando mais detalhadamente cada uma da experiência. tá. Vamos colocar um tempo limite, porque assim, eu não sei se a gente pretende editar, provavelmente vai ter pouquíssima edição, dado que a gente está ao vivo. Eu edito, tanto que já tá gravando. Então, Coloquei mas para eu acho ele. que não vai ter muita edição. Acho que a partir do momento que a gente começar, Ah, a gente vai até o final. Aí só pra gente setar um tempo, porque vai ser o tempo real, não vai ser o tempo grosso, sabe? das 10 às 11? Pode ser. Como que foi o Fechado. papo com a Bia? Rolou? É hoje, 4 da tarde. Caraca, eu queria saber como tinha sido. Aí, de repente, Eu tava te conto lembrando de depois. alguma costura. Sim, A me gente conta. marcou uma reunião de 3 horas, porque a gente sabe que a gente fala pra caralho. E aí a gente provavelmente. Então, provavelmente, por ser só eu e ela no Meet, vai ter umas 2 horas e meia de gravação e aí ela vai editar. Por isso que eu falei que, Sim. enfim, é importante limpar, mas no nosso eu acho que não vai ter isso. Não, acho que a gente tá. A gente brifou mais, né? Oiê! Começando. Ai, não pode. Tem que falar pelo chat, perdão. Larícia,
A gente fez isso para não interromper a gravação, mas a gente vai trocar pelo chat. Bom dia. Bom dia, maravilhosa. Nossa, que cheirinho bom tem essa vela, cara. Ai, eu queria muito ter um cheirinho bom. Nossa, sabe o que eu li? Eu tava vendo ontem essa entrevista que eu vou mandar para você. Lari, a gente tá conversando enquanto as É, pessoas a gente entram. tá conversando, porque a gente vai começar só às 10, tá? Só pra Esse é o trocar, que a nível. gente tá só trocando ideia aqui. Mas olha isso, eu estava vendo entrevista ontem de um dos maiores neurocientistas do mundo, inclusive que é brasileiro e fez toda a carreira dele nos Estados Unidos, que ele estava falando sobre quando equaliza as ondas cerebrais, que é mais ou menos o artigo que eu mandei no outro dia, né? Quando se equaliza a onda, a frequência do coração, sua respiração e sua onda cerebral, você entra na frequência da coerência, que a gente já falou várias vezes, né? Que é o pensar, o sentir e o fazer. E aí ele deu dois exemplos que isso acontecem que eu achei incrível. Um que me lembrei agora por causa da vela. Ele falou que se você está numa sala de reunião, qualquer sala de reunião, e você coloca um cheiro ali, todo mundo vai entrar na mesma frequência, porque todo mundo vai estar sentindo o mesmo cheiro. Entra numa parte muito básica do ser humano, do olfato, e aí todo mundo começa a se alinhar porque vai prestar atenção. Equaliza. Achei isso muito incrível. E aí ele deu um outro exemplo muito mais complexo que eu até busquei no YouTube e depois eu te mando, porque eu achei que foi a final de uma Copa do Mundo do Brasil contra a Itália, num estádio no México, em 1970, que tinham 9 jogadores que eles estavam tanto na mesma frequência, e aí não só através do cheiro, mas do corpo. E aí, parênteses, esse neurocientista fala que cada vez mais ele tem chegado à conclusão de que corpo físico consegue estabilizar muito mais a frequência por conta de que a gente tinha que literalmente caçar para ter o nosso alimento, então o movimento corporal está muito ligado realmente à nossa inteligência e consciência, não é só esporte por esporte, tem uma coisa muito científica e biológica nisso. E aí, nessa jogada dessa final do futebol, os 9 jogadores, eles estavam tão alinhados há tanto tempo, porque foi, tipo, no final do segundo tempo que isso aconteceu, que eles quase que criaram um super cérebro, porque eles estavam tão conectados entre os Foda. e a onda cerebral deles criou meio que esse outro espaço, esse outro tempo e espaço que só eles estavam ali. E aí eles fizeram uma jogada que a bola passou pelo pé de todos eles, e aí no final chegou no pé do Pelé. E aí o goleiro da Itália já se preparou para pegar, porque já estava dentro ali, bem próximo do gol. Então, todo mundo achou que o Pelé fosse chutar pro gol, e o Pelé, ele só chutou a bola um pouquinho para frente, para um outro cara vir e chutar, o que ninguém esperava, e aí finalizou o jogo com 4-1. E aí esse neurocientista fala, e aí, né, grita, e venceu, tudo, não sei o quê. E esse neurocientista, ele fala, vou até abrir aqui o nome dele que eu esqueci, Miguel Nonelis, Miguel Nicoleles. Ele fala que foi como se o Pelé tivesse tão conectado com todos os outros jogadores que ele chutou a bola para um tempo e espaço que nem existia, porque ele não tinha garantia, ele não sabia que o cara estava lá. Ele imaginou que o cara estava lá, porque em todos os treinos eles estavam tão como um organismo vivo que deu certo. Eu falei, caralho, Mas como que eles mediram isso? que incrível. Como assim? Como que eles conseguiram ver que existia essa onda cerebral meio que única? Ah, hoje em dia é estudado isso, e aí quando você vê o jogo dá pra perceber, parece uma arte, por isso que eu falei que eu abri no YouTube, depois eu te mando. Realmente parece que, tipo, Foda. é um videogame, cada um dá um passo perfeito, assim. E na abertura da Copa do Mundo de 2014, eu acho, teve algum robô, teve alguma coisa que aconteceu na quadra que ele estava contando, que ele que foi o criador, que mediu isso, que mede as ondas cerebrais e fica, tipo, igualzinho numa frequência quase que meditativa de todo mundo. É Que como se foda. um flow coletivo, que o Mihaly fala do flow individual, né? Muito foda, muito Eu foda. lembro quando eu fiz a formação de yoga na Índia, tinha algumas aulas que eram muito. Não tinham tanto esse viés espiritual, né? Tipo, anatomia, alinhamento, eram aulas um pouco mais mecânicas, assim, mais técnicas. Uhum. E aí, sempre, antes de começar a aula, mesmo que fosse um negócio assim, zero espiritualizado, os professores chegavam e a primeira coisa que eles faziam era entoar o mantra Om 3 vezes com a turma toda. E aí eles falavam que era justamente por esse motivo, assim, a gente precisa garantir que todo mundo aqui está numa mesma frequência para que o conhecimento passeie
através desse ambiente de uma forma que possa ser compartilhada entre todo mundo que está aqui. Então, é justamente através do som, né? Nesse sentido, você falou do cheiro, mas através do som a gente conseguia equalizar todo mundo que está ali para trazer mais harmonia para o espaço, sabe? E fazia muito sentido, assim, era impressionante. Era uma aula depois do almoço, tava todo mundo meio agitado. Cara, bizarro, assim. Entoou o mantra OM, frequência aqui, ó, equalizou, começa a aula. Por que a gente não faz isso na escola, nas faculdades? Tipo, qualquer coisa que a gente possa trazer essa âncora, sabe? Para estar todo mundo no mesmo nível de consciência. Era muito foda, assim, era muito interessante observar. É isso, é nível de consciência e de atenção, né? Porque pode ter acontecido qualquer coisa com as pessoas. Primeiro, individualmente, cada um tem um nível de foco, consciência e atenção distintos. O mundo não para de acontecer porque você está tendo uma aula, principalmente hoje, né? Com mensagem, notificação, você recebe uma notícia, ou até numa conversa com alguém ali do lado, você mudou a vibração. Esse começo faz toda a diferença. E tem umas escolas, agora eu tenho que lembrar onde eu vi. Cara, eu tô estudando tanto, vendo tanto artigo que eu preciso anotar os links, que eu não lembro mais onde eu vi as coisas. Mas tem escola na Inglaterra, infantil, que já tá fazendo isso. Tem o sino, tem um pin, que esse pin ele alinha os chakras, né? Ele alinha a vibração das células. E as crianças já têm isso, elas têm um momento de parar e fazer esse aterramento para poder começar um assunto e garantir que todo mundo tá na mesma Muito vibe. foda. É isso, aterramento. Perfeito. Oi, Bela. A Oi, gente bloqueou os microfones para não interromper a gravação, tá? Mas você pode mas falar aqui pode pelo interagir. chat. Eu vou só fechar essa janela porque eu acho que vai ficar com ruído. Ai, animada que já temos pessoas chegando. E exatamente. Eu Hã? logo antes de começar a reunião aqui, eu já acendi um incenso. E agora, antes de eu gravar os Ah, podcasts, eu vou você acender. também? Peraí, deixa eu Antes pegar de gravar o. os podcasts, eu acendo o incenso, eu faço uma técnica de respiração, aí sim eu começo a hablar. Antes do que eu fui pegar o coisa. O Quê? que que você falou? Eu fui pegar o negócio para acender o E incenso. antes de eu começar a gravar o meu podcast, o Botar Pra Fora, eu acendo um incenso, eu faço uma técnica de respiração, meio que eu mentalizo. Eu tô muito nessa, principalmente assim, de uns tempos pra cá, eu tenho me enxergado muito como um canal, sabe? Como que eu posso ser aqui nesse momento uma ferramenta para que através de mim uma mensagem chegue e consiga ajudar uma pessoa. Então eu tô desapegando um pouco dessa ideia de performance o tempo todo, perfeição, performance, controle. E aí Segura aí, essa vamos falar disso, que incenso. é bom demais. Então, eu quero falar que o incenso e a respiração têm me ajudado muito a me preparar para esse momento. Sabia que eu Oi, faço isso nos Bárbara. atendimentos também, Ai, com certeza, a sua cara. antes de cada atendimento, porque imagina que eu tô vivendo uma coisa e a pessoa chega com o contexto dela. Então eu me conecto num lugar quase que de não dualidade, como se eu não fosse eu, assim, como se no sentido do ego, né? Eu entro ali num momento em que eu vou ter uma atenção muito plena e uma escuta muito ativa para conseguir pensar e ajudar a pessoa. Por conta disso, É exatamente isso, no podcast. é isso, perfeito, perfeito. Bom, deixa eu fechar com. Meninas, bom dia. A gente, só para avisar quem entrou agora, a gente bloqueou os microfones porque a gente está gravando e a ideia é que a gente tenha essa conversa aqui ao longo de uma hora e depois a gente suba nos nossos canais. Mas vocês são mais do que bem-vindas a compartilhar, a participar pelo chat, tá? Vai ser um prazer ouvir vocês. E vamos fazer um on juntas? A gente não põe essa Vamos, parte só para entrar. Vocês viram que vamos. aqui a gente mistura, vocês vão ver que a gente mistura muito a parte da ciência, que explica as coisas, a filosofia que ajuda a gente a questionar, e a espiritualidade que acolhe muito esse lugar. Então, independente de onde cada uma esteja, a Manu tá aí no Rio, no Brasil, eu tô aqui na Argentina, em Rosário, mas acho não, tenho certeza que fazendo isso a gente consegue aterrar e já começar a abrir um campo daqui do próprio podcast da conversa para a gente estar no mesmo lugar. Então vocês podem fazer daí, mesmo com o microfone fechado. Vou pedir para a Manu puxar, que é formada em yoga, é ela. Tá, só antes disso, porque aí depois do on a gente já engata na conversa. Meninas, a gente vai fazer o possível aqui para fechar direitinho 11 horas. Quem ficar até o final, acho que a gente pode, depois que fechar a gravação, Li,
abrir o microfone pra gente trocar uma ideia, saber o que vocês Sim. acharam, ouvir. Acho que pode ser um momento legal para isso. Eu amo ouvir vocês também. Mas vamos lá. Vamos fazer um on. Respira profundamente. Deixa sair tudo. Respira mais uma vez. Na próxima respiração, a gente entoa juntas. Bom dia! Bom dia! Como você está nessa manhã de quinta-feira? Não tem como estar melhor depois de emanar um mantra um e assim, incenso. Meu Deus, cara, a gente virou essas pessoas. Quando que essa ia ser a nossa resposta? Cara, isso é muito bizarro, né? Porque eu amo, eu acho que esses rituais que eu venho criando no meu dia a dia e essas mudanças que são muito perceptíveis, para mim é muito foda de observar, porque eu acho que são elas que conseguem me trazer uma clareza maior de qual foi a mudança da Manuela, que estava sentada numa cadeira do corporativo e que estava frequentando lugares que faziam muito sentido naquele momento e que eu honro muito, mas que hoje em dia eu olho e falo: meu Deus, essa pessoa não podia estar mais distante de quem eu sou hoje. E que bom, porque eu acho que traduz muito bem o tanto que eu mudei. Acho que às vezes a gente fica tanto nessa cobrança de tipo, cara, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, e a gente esquece de observar o quanto que a gente já caminhou, né? E eu acho que esses rituais, como o ON, por exemplo, e saber o tanto que isso me alimenta hoje em dia, é uma dessas âncoras, sabe, que me mostra essa mudança. E é muito importante observar isso, né? Senão a gente vive numa frustração eterna. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu fico, ó, tá até passando o cheirinho do meu incenso aqui, tá a fumaça. Eu fico pensando mais do que quão distante eu tô dessa versão antiga. Na real, eu penso em, olha a força que eu fazia para esconder e para não enxergar isso que já estava dentro de mim. E eu me lembro sempre da música do Capital Inicial, que ele fala: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver. E antigamente a resposta era outra, né? Porque era quase que um momento quando a gente está vivendo muito nessa mistura de identidade entre trabalho, carreira e a gente como indivíduo, quando a gente está sozinho, a gente só quer uma fuga, né? A gente não quer mais essa conexão. Então, antes, a resposta sempre seria alguma coisa de fuga, sempre seria alguma coisa relacionada a algum vício, a tela, a álcool, a fumar, a festa, algo que saísse mais ainda de mim. E agora, o que eu gostaria de fazer quando ninguém está vendo são os meus rituais. É um momento muito mais de aterramento, de presença, de conexão comigo e com todas as minhas versões, de silêncio. Então é quase como que antes o meu primeiro pensamento fosse ruído, barulho, fora. E agora é calma, dentro, silêncio. Nossa, sim, sim. Amiga, muito interessante isso. Eu fui num podcast semana passada e aí no final ela fazia várias perguntas, assim, meio que bate-bola. Aí ela falava barulho ou silêncio? Mas selvageria ou doçura? E para mim foi muito bizarro eu responder, porque eu sempre respondia coisa para dentro ou para fora. E eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito para fora. E aí eu pensava um pouco e respondia, cara, hoje para dentro, hoje silêncio, hoje doçura. O que não significa que eu deixe de ser a Manuela selvagem e barulhenta e para fora. Só que naquele dia e nesse momento da minha vida eu tenho enxergado o quão importante é esse momento do eu. Porque é só assim que eu consigo ser para o outro. É aquela coisa, né, de que a gente só consegue conhecer o outro na profundidade que a gente consegue conhecer a si mesmo. Então Perfeito, não tem como eu sou a pessoa, ser a pessoa que vai doar, ser a pessoa que vai escutar com muita presença se eu não faço esse exercício comigo mesma. Por isso que eu acho muito interessante quando as pessoas falam sobre egoísmo, ou sobre
egocentrismo num sentido pejorativo. E para mim, o autoconhecimento é um dos exercícios mais generosos que existem. Total. Mais assim altruístas que possa ser é você olhar para dentro de si, se conhecer, investir tempo, energia, realmente praticar, cara, se precisar fechar o outro momentaneamente, fechar para fazer esse exercício de se conhecer, porque aí sim você consegue conhecer o outro, aí sim você consegue se doar ao outro, aí sim você consegue enxergar as limitações e aceitar o outro. E você estava falando sobre trabalho, só para a gente também não perder aqui tanto o fio da meada, porque se deixar eu começo a falar de Marte e da Lua. Você falou sobre esse momento que você, quando você estava no corporativo, nesse lugar que de alguma forma te reprimia, né? Você precisava de válvulas de escape onde você pudesse ser mais você, que normalmente ela vinha através de vícios negativos, né? Ou E eu menos lembro. você, né, no caso. O quê? Válvulas de escape que eu me tornasse menos eu, porque era incômodo chegar próxima. Eu não sabia o que eu Nossa, ia sim. encontrar. Caramba, é muito isso. Porque é isso, né? Eu acho que a gente vive, assim, acho que graças a Deus o mundo está mudando e eu já vejo muitas empresas que estão indo de encontro com algo mais conectado, querendo romper com esse modelo de trabalho. Mas a primeira empresa que eu trabalhei, eu lembro de escutar algumas vezes que da porta, era essa frase, eu juro, da porta para dentro a vida pessoal, da porta para dentro da empresa, né? Os seus problemas pessoais vão ficar do lado de fora. E eu ficava pensando, eu já estava em cadeira de liderança nessa época, então, de alguma forma, esperavam de mim que eu reproduzisse aquele discurso para o meu time. Só que nunca fez sentido na minha cabeça. Eu falei, cara, como que eu vou esperar que uma pessoa que está tendo problema com o filho, problema com o marido, problema, cara, com a sua família, entre na porta dessa sala de reunião e esqueça completamente dos seus problemas. E às vezes não só dos seus problemas, mas sobretudo das suas potências, dos seus hobbies, da sua criatividade, das coisas que dão paixão pela vida, sabe? Eu não quero ser essa pessoa, e inclusive eu acho que isso é muito negativo para o nosso coletivo, sabe? Quando a gente fala de criar. E tem sido muito bonito observar que dá para ser as duas coisas, e não só dá, como é aí que a mágica acontece. Quando a gente mistura o pessoal com o trabalho, porque no final das contas é uma coisa só, né? Perfeito, exatamente. E é um ponto muito importante de trazer, porque eu lembro que eu senti essa culpa quando eu saí do CLT, e até para contextualizar, né? Eu e a Manu, a gente trabalhou muitos anos no CLT, a gente seguiu exatamente esse caminho, a gente está aí, as duas saíram mais ou menos no mesmo tempo, 3 anos, 2 anos e meio, e são muitas camadas que a gente precisa tirar para hoje a gente estar podendo ter essa conversa, para hoje a gente poder ter essa clareza de trazer isso aqui, né? Porque mudar é inevitável. A vida vai mudar o tempo inteiro. Só que se conhecer é uma escolha. Você precisa decidir olhar para dentro, você precisa decidir olhar para si. Então a vida pode mudar o tempo inteiro e o tempo inteiro você está no modo automático, no piloto ali sendo jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas a partir do momento em que você decide olhar para dentro e se conhecer, você vai criando mais consciência de quem você é e vai buscando cada vez mais silêncio e menos barulho. Mas um primeiro momento, quando você começa esse rompimento, né? Digamos que essa primeira fase que você se dá conta de que aquilo não faz sentido, de que você não cabe mais naquele lugar, de que essas dores no corpo não são normais, de que essa apatia não faz sentido porque você é uma pessoa que ama pessoas, né? Você começa a perceber tipos de comportamento em você que não fazem sentido, aí você vai buscar por mais respostas, né? Aí você vai buscar entender o que está acontecendo comigo. E um ponto que eu acho super importante da gente trazer é que isso não é um defeito pessoal, né? É até muito injusto com a gente, e falta um pouco de compaixão nesse momento, quando a gente acha que sair do CLT é falta de maturidade, é porque, ai, não aguentou, ai, é porque não conseguia, porque não era capaz, não era produtiva o suficiente. Isso nada mais é do que uma repetição de um discurso do guarda-chuva de modelo capitalista de produtividade, de que você não pode pausar, de que você não pode descansar, de que você não pode olhar para si, de que silêncio é ruim, de que pausa é ruim. Então, acho importante trazer esse contexto aqui para quando alguém estiver se sentindo nesse período, ou mesmo que a pessoa já tenha passado, que agora ela consiga dar nome para isso, né?
Porque até vou passar a bola para você para perguntar, acho que eu nunca te perguntei isso, inclusive. Mas para mim hoje, como hoje eu estudo neurociência, psicologia, hoje eu trabalho com espiritualidade e tudo isso, hoje eu consigo dar nome pelas coisas que eu passei. Então, enquanto eu ajudo outras pessoas, eu percebo algo que passou na minha própria história. E isso é muito louco. Então eu falo, caramba, eu tava com dissonância cognitiva. Caramba, eu tava com tal coisa. Caramba, e aí eu vou dando nome e entendendo. E aí quanto mais eu vou entendendo, quanto mais eu vou me conhecendo, eu vou tirando aquele sentimento de culpa. Eu vou tirando aquele sentimento de me colocar para baixo mesmo. E aí a minha história vai ficando mais leve, vai ficando mais viva, vai tendo mais sentido inclusive para ajudar a ter chão, porque eu estou construindo agora. E aí, o que eu queria te perguntar é, como que foi essa decisão de sair? Porque acho importante a gente não romantizar e não colocar num lugar utópico e lindo. Vamos todo mundo pedir demissão e vamos todo mundo viajar o mundo. Porque, cara, não é romântico, não é utópico e também não é para todo mundo. Para mim, o primeiro passo ele tem que ser para dentro e não necessariamente sair para fora, né? Total. E, inclusive, às vezes, esse movimento de ruptura muito brusco, sem uma pausa para refletir o porquê, é muito perigoso. A gente tem um pouco de preguiça ou medo de se questionar o tempo todo por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, às vezes, as decisões elas vêm muito mais como uma válvula de escape para não olhar para o que precisa ser visto e o problema das decisões que parecem boas é que elas disfarçam. Então você fala, cara, eu tô tomando essa decisão aqui, eu tô aceitando esse emprego, o emprego dos sonhos. Mas no fundo, o real motivo pelo qual você está aceitando esse emprego não vai suprir a falta que existe. Porque você não fez esse exercício de se perguntar, tá, por que que eu estou me movimentando nessa direção? E aí lá na frente a vida cobra, né? O preço que você paga, ele acaba sendo muito mais alto. Então é importante, acho que isso que você trouxe é realmente muito especial, porque eu não quero romantizar a minha decisão, eu nunca disse que é para todo mundo. A minha intenção ao compartilhar a minha história sempre veio de um lugar de mostrar que existem outras alternativas para além da que você foi ensinada, da que fomos ensinadas, mas a sua história é única, o caminho que você vai trilhar é só seu. E a minha decisão, ela veio muito de. Eu acho que essa que é a beleza de. Você trouxe aí o que você percebe através dos seus atendimentos, e isso te ajuda a dar nome às coisas, né? E eu acho que essa que é a beleza de compartilhar a história. Eu sempre falo que a coragem feminina é coletiva, e ela não é só porque ela traz segurança, mas eu acho que ela é principalmente porque ela traz referência. E a coragem, ela nasce da referência. Então, você não vai sentir coragem, porque eu falei que, cara, a vida recompensa os corajosos e porque é importante sentir coragem. Você vai sentir coragem porque, através da minha história, você encontrou uma referência. E um fio puxa o outro. Vocês podem perceber que quando vocês começam a mergulhar num assunto, numa perspectiva diferente, o universo ele vai colocando outras pessoas, outras histórias que inicialmente podem parecer nem se conectar, mas o fio condutor é o mesmo. E aí você vai acoplando essas coisinhas no seu baú de memórias, conscientes ou não, e isso vai do nada. Por isso que eu não acredito tanto em virada de chave, porque a virada de chave ela é vendida como, cara, um estalo, um momento que tudo muda. Mas, cara, a virada de chave nada mais é do que uma composição de pontinhos e de referências que em algum momento se juntam e que você não percebe, Nossa, e perfeito. aí tudo passa a clicar e a fazer sentido. Mas, enfim, só para contextualizar um pouco, a minha decisão ela veio muito de. Hoje em dia eu consigo perceber, quando a gente fala de dar nome às coisas, e talvez o diagnóstico seja desconexão. Para mim, essa palavra ela carrega tanto significado, porque não foi um burnout, não foi uma crise de pânico e ansiedade. Na verdade, eu adorava a empresa que eu trabalhava. Para mim era muito confortável estar ali, eu era muito feliz com as pessoas que faziam parte do meu dia a dia. Só que eu não me conectava com o propósito. Cara, eu passava os meus dias vendendo solução de adquirência para os estabelecimentos poderem aceitar cartão nas maquininhas ou nos sistemas. E aí, quando eu fechava os olhos, eu pensava, cara, mesmo que eu seja muito foda nessa indústria, eu vou ser o nome de adquirência no Brasil. Pensou em cartão, pensou em Manuela Najib. Eu vou morrer sabendo
que esse foi o legado que eu deixei no mundo, fazer Graças a mais Deus, não. estabelecimento. Amiga, não! Tipo assim, é muito foda, realmente é muito incrível você trazer inteligência financeira e você trazer soluções para os negócios. Aqui eu não estou descredibilizando a ideia, é incrível. Mas não é Mas para você. mim, não sou eu, não sou eu. A coisa mais legal que eu fazia no meu dia a dia, eu acho que esse foi o clique para mim, o que me deixava mais feliz, e eu acho que as nossas emoções, elas dizem muito sobre o nosso propósito, né? E eu comecei a perceber muitas coisas que me emocionavam. E assim, era bizarro. Eu não tinha tempo para estudar. Na época eu era muito engajada em feminismo, eu adorava estudar sobre essas coisas. Eu não tinha tempo para estudar sobre feminismo, para me aprofundar naquela causa. No pouco que me sobrava, nos livros que eu lia, eu me via chorando e eu me via ficando arrepiada. E dentro do ambiente de trabalho, a coisa que mais me alimentava, eu falava, meu Deus, o que eu faço faz sentido, é quando o meu time, eu fico arrepiada até hoje, o meu time chegava para mim e falava, caraca, Manu, realizei um sonho. Manu, fui promovida. Manu, consegui isso. E você, de alguma forma, eu sei que eu sou total coadjuvante, é tudo mérito deles, mas uma migalha de contribuição eu dei para realizar o sonho de uma pessoa que compartilhava o dia a dia comigo. E, nossa, isso me despertava de um jeito tão foda que eu falava, cara, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Eu quero ajudar pessoas a se sentirem pertencentes e conectadas. Mesmo vindo de um lugar de desconexão com a causa. Olha que curioso, né? Então, para mim, sempre foi gente. E aí foi isso, amiga. Eu resolvi romper, porque, na verdade, eu fui demitida. Então, no meio de pandemia, aquele caos todo, eu já queria muito realizar esse sonho, só que não tinha coragem, não tinha maturidade. Então, fiquei matutando essa ideia há muito tempo e não consegui fazer. Até que no momento que a vida resolveu por mim, eu, dentro dos meus privilégios, falei, cara, beleza, é isso, entendi. Obrigada pelo recado. Aceitei o convite da vida e comprei minha passagem de ida e fui. E cá estamos hoje, quase 3 anos depois. É Foi um pouco maravilhoso. isso. Cara, essa palavra que você usou de desconexão, né? Pra mim, ela vem muito forte, porque se alguma coisa desconectou, é porque ela estava conectada. E a metáfora, né, que eu te falei outro dia da colmeia, porque pra mim é o que, cara, é o que mais representa, assim. Você tem uma colmeia e você tem as abelhas. Os indivíduos, nós, os seres humanos, somos as abelhas, que a gente já existe antes da colmeia. Mas quando a gente se junta e a gente trabalha por algo em comum, com um objetivo em comum, com metas, né, nesse sistema que a gente opera hoje de produtividade, a gente cria a colmeia. E aí, em algum momento, a gente começa a se sentir desconectado daqui, a gente começa a ter esse cansaço da colmeia, que é um estado de viver tão fundido com o coletivo que a gente acaba ficando, que a gente esquece que a gente nasceu abelha. Então, o nosso senso de identidade, a nossa visão de nós mesmos, ela acaba sendo muito misturada, tanto com o trabalho, o grupo, a causa, e aí a gente já não sabe mais onde termina o nosso papel e começa a nossa própria pele. Então, no começo, essa fusão ela é boa, porque a colmeia ela traz esse quentinho, né? Ela aquece, ela dá pertencimento, ela dá propósito, ela dá ritmo. E foi o que você falou. Você tinha ali uma rede de outros humanos que estavam com você que te motivavam. Você acordava, você tinha uma função clara, você tinha uma agenda, você tinha um motivo para sair da cama. É muito sedutor para o ser humano, que é um animal que pertencimento é a base da nossa existência. Basicamente, a gente é programado para sobreviver e procriar. Então, obviamente, os afetos e essa interação, o reconhecimento, eles são muito sedutores. Ele traz esse ponto de que a gente sempre vai saber o que fazer e onde a nossa presença vai ter sentido. E aí você se conecta com a colmeia. Só que a gente falou no começo, né? Se a gente não se conhece como abelha, como indivíduo, esse calor que está ali aquecendo do coletivo vai começar a te adormecer. E com o tempo, você esquece de despertar. E aí, quando você percebe, passou dias, semanas, meses, anos, e aí você fala: caraca, eu estava vivendo no piloto automático. Eu estou resolvendo problemas que eu já não acredito que precisam ser resolvidos só porque eu gosto de ser rápida. Eu estou repetindo conversas que não me alimentam só porque eu acho que eu preciso estar aqui. Eu estou fingindo entusiasmo que não existe porque em algum momento eu achei que isso daqui era necessário para me encaixar. Então, você começa a começar é ótimo, né? Mas você começa a se dar conta, a ter essa consciência de que
tá desconectando. Mas talvez não é que tá desconectando, talvez é um chamado muito único teu, da tua alma, da tua essência, de falar, cara, muito bom, você aprendeu muita coisa, você aprendeu técnicas sociais, você aprendeu técnicas de negociação, você conheceu gente foda, você teve oportunidades incríveis, mas tudo isso é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Você esqueceu de colocar o seu pozinho de prelim-pim-pim ali. Porque a gente cresce acreditando que a vida ela só vai começar, essa virada de chave, né, que é totalmente ilusória, utópica e romântica, quando você acha o emprego dos sonhos, quando você acha uma comunidade perfeita, quando você acha um grupo que te acolhe. Mas na real a vida começa quando você cria consciência. Um dia que você olha para tudo aquilo que uma vez fez sentido e fala: caralho, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você é criança? Não sei se isso já aconteceu com você. Você dorme na casa de uma amiga e aí você acorda e você esqueceu. E aí você passa aqueles segundos falando, onde eu tô? Onde- Sim. é um Como pouco eu da... vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? É muito opressor, assim, para usar uma palavra bem até violenta, né? O que Hum, acontece no ambiente de trabalho quando a gente não tem coragem de abrir nossas asas e, como você usou, colocar ali a nossa magia. E todos nós temos uma. Eu acho que a gente não precisa necessariamente fazer esse movimento de ruptura, né? Porque, como você disse, tem muita coisa muito legal no corporativo. Acho que o nível de habilidade que te traz e ter alguém de alguma forma patrocinando o seu aprendizado, sabe? É muito gostoso usar isso. Falar, cara, beleza, tô nesse lugar aqui, eu tô aprendendo pra caramba, não só com o que eu preciso fazer, mas com seres humanos que estão do nosso lado. Mas quando a gente consegue ter a coragem de é, ser criativo dentro desse sistema, dentro desse modelo, para mim é quando a tal da virada de chave, a tal da mudança acontece. E é preciso coragem. E assim, eu acho que às vezes a gente romantiza muito esse movimento de coragem, sabe? Como se você precisasse de uma força absurda, como se fosse um negócio assim custoso emocionalmente. E hoje eu percebo que a coragem, cara, ela nasce de um movimento tão simples quanto uma conversa honesta. hum, Então, quando você inicialmente tem essa conversa com você mesma e fala, cara, do jeito que tá, não dá, eu tô me machucando, porque é aquilo, né? A forma que a gente se trata, a forma que a gente se olha é a barra que a gente está setando para quem está do outro lado. Então, quando você escolhe um parceiro, uma parceira, quando você escolhe um líder, um time, uma empresa, o que você está fazendo é dizer para a sua alma, dizer para o seu inconsciente que, olha, esse é o nível de relação que a gente merece. A gente no nível, assim, eu superior e eu ego, né? E aí, quando você percebe que você está nessa armadilha, se olha com carinho, se acolhe e fala, cara, não te culpo, não te puno, honro o nosso caminho até aqui, mas a partir desse momento não mais, você começa a virar o jogo. E aí esse movimento de criar consciência, ele é sempre primeiro. Eu sinto muito que as pessoas, e eu já estive muito nesse, ainda estou em algumas questões, tá? De já ter criado consciência de uma coisa que eu preciso cuidar e não conseguir de fato agir nessa coisa ainda. E o que eu gosto de dizer sobre isso é: a parte mais difícil foi feita, que é trazer luz. O ego, ele não coexiste com a consciência. Se você sabe que ele está ali, isso já é um indício que ele está sendo enfraquecido. Porque você perfeito. já percebeu a manipulação, você já percebeu a máscara, você já percebeu o personagem. Pode ser, e é super justo, que você ainda não tenha a força para tirar essa máscara, mas você sabe que você está vestindo ela. E isso já é um Uhum. passo importantíssimo. Aí depois vem o segundo movimento, né? Que é, beleza, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Que é como que eu vou agir nessa transformação. E aí eu volto para o que eu estava falando sobre a conversa honesta. Não precisa ser um movimento super brusco de, cara, vou sair dessa empresa, vou fazer uma revolução nessa área, vou mandar todo mundo tomar no cu e vou me revoltar. Não precisa. É você chegar para as pessoas que fazem parte dessa configuração
de uma forma muito humana, muito gentil, e eu acho que a gentileza muitas vezes quebra, né, no sentido de, cara, eu não tô aqui para fazer briga de ego, eu não tô aqui para mostrar que eu sou melhor que você, eu não tô aqui para ver você se fuder, eu não quero que você se foda, eu quero que a gente compartilhe e crie isso juntas. O que eu quero é que a gente crie um ambiente com mais harmonia, onde essas minhas dores, essas minhas questões, elas sejam ouvidas. Senão não faz sentido estar aqui. Aí você não precisa compartilhar isso, mas coloca mentalmente um deadline, uma linha de chegada, e fala, cara, se esse tipo de mudança, que para mim nesse momento é inegociável, não for atendida, é respeitoso comigo mesma não estar mais aqui nesse lugar. E aí observa, Uhum. observa, observa, observa como você se sente e como as mudanças são trazidas para a mesa para depois você tomar uma decisão de o que você vai fazer a partir disso. Mas é importante entender que a coragem, ela não é um superpoder, todos nós temos ela dentro de nós. Ela não é só necessária para fazer mudanças absurdas na vida, ela é necessária no nosso dia a dia. E para mim é uma das virtudes mais incríveis e sagradas que existem. E ela nasce desse despertar, desse olhar para dentro e dessa coragem de dizer, cara, não vi isso durante muito tempo, mas agora eu estou pronta para ver e entender que isso vai nos levar para lugares muito preciosos, sabe? Com Você lembra de certeza. algum momento assim da sua trajetória profissional que você olhou para dentro e falou, cara, isso aqui não tá bom? E como que você verbalizou esse incômodo? Cara, eu não verbalizei. Lembro e eu não verbalizei. Eu era uma pessoa que eu não falava. E eu acho que foi muito importante isso que você trouxe da máscara, né, da conversa honesta, porque era um sentimento muito mixed feelings, assim. Era ótimo me respeitar e ao mesmo tempo era horrível ao mesmo tempo. Eu acho até importante a gente comentar isso do para tua essência vai ser maravilhoso, você finalmente está dando voz para ela, você percebeu o amor, percebeu o que que a vida te oferece quando você segue o teu caminho. Mas a gente tem ego e tem essência, e os dois não vão deixar existir. Todo mundo que existe no mundo pode ser o ser mais espiritual, tá aqui na Terra, é humano, tem ego e tem essência. A partir do momento em que você está vivendo muito esse ego, você vai identificando ele, que a Manu falou, e ele vai diminuindo, você vai aflorecendo a essência, você sente um amor muito grande, você sente o caminho se abrindo, mas é dolorido tirar a essência. Porque no fim, de novo, né, tem uma parte nossa muito animal, muito treinada para sobreviver, que a gente precisa sobreviver ali dentro de um grupo, a gente precisa se sentir pertencente. Então, quando você começa a sair, é um período que, de novo, ele é longo, porque é uma jornada de autoconhecimento, como a gente comentou, a gente está aqui há 2 anos e meio, três, nessa jornada, agora começando a empreender de fato, abrindo empresas e projetos, fazendo diferente, porque a gente começou a mudar a narrativa. E eu lembro que era exatamente isso, assim. Eu entrei como trainee na Ambev, então eu segui muito esse caminhozinho de é, ser muito paparicada no sentido de que eu era um ativo muito valioso, porque a empresa ela investe muito em trainee, em viagem, em treinamento, em passar nas áreas, e eu achava aquilo muito incrível, porque eu sempre fui muito curiosa, então esse senso de curiosidade, de conhecer mais o mundo, ele era alimentado ali dentro da empresa, porque era algo novo, e eu amo mudar, e eu amo coisas novas, mas depois de 6 anos, eu me vi num lugar em que eu era reconhecida, eu trabalhava ali dentro de uma área de e-commerce, né, mais digital, mais tecnológica. A gente começou essa área na Ambev, principalmente na pandemia. Então, imagina que teve um momento que o jogo ele até começou a virar. Eu e o time, né, não eu sozinha, a gente fazia apresentações para os vice-presidentes, para os diretores, explicando o que era aquilo. Então, aquilo me dava um tesão, me alimentava de certa forma, era disruptivo, era inovador, coisas que eu amo. Mas aí chegou um determinado momento, que foi em 2023, que eu era boa, meus clientes gostavam de mim, eu batia a meta, mas eu sentia um vazio. Eu falava, cara, é só isso? Tipo, sabe, eu cresci tanto que eu achava que em algum momento eu ia abrir a porta de uma sala e iam estar lá todos os diretores e vice-presidentes, e sei lá, alguma coisa ia acontecer ali, mas nada mudava e tudo continuava vazio. Então, aquela curiosidade que eu tinha, com uma certa expectativa de que alguma coisa ia acontecer, é como não acontecia.
E não acontecia. E não acontecia. E aí eu fui me dando conta de que o meu tesão de estar ali dentro, ele era muito individual, era muito meu, dizia muito mais respeito a mim do que a empresa. Não era sobre todas as cervejas que a gente vendia, todos os eventos, porque assim, eu nunca nem tomei cerveja na minha vida, tem esse pequeno detalhe também. Então eu não vestia a camisa da empresa pela empresa, que a galera era tipo, Ambev, meu, Budweiser, tudo tipo, só evento e proibido tomar Heineken, e aí vira uma coisa muito louca. Não, eu ficava tipo, caraca, eu opero milhões de reais. Eu tô, sabe, eu me encantava as conexões humanas. E aí eu fui me dando conta disso. Então, quando você perguntou o momento que eu percebi, para mim foi muito isso. Eu percebi o envolvimento de conexão que eu tinha e a desconexão que eu tinha. Quando para mim começou a ficar mais claro que a conexão era a minha curiosidade, a minha habilidade social, a minha empatia, a minha escutativa e a minha desconexão era justamente o modelo operacional, o capitalismo e tudo, eu falei, cara, Nossa. não é aqui. E isso me deu um leve desespero, né? Porque imagina, gente, vamos lá, eu tinha, se faz 3 anos, eu tinha 26 anos quando eu saí da Ambev. É novo, é cedo. Eu segui o caminhozinho de ver toda a minha família, meus pais, todo mundo CLT bonitinho, para eu ser a primeira, sem referência alguma. E eu não tinha referência alguma, que a Manu falou isso, foi muito importante, de falar, cara, não quero mais. Eu me senti como defeito, eu me senti com falta de maturidade. Eu lembro até hoje o almoço com meu pai, que eu fiquei tipo, pai, eu vou pedir demissão. Com medo, sabe? Com uma culpa. E aí, até tirando um pouco da minha história e trazendo uma parte mais contextual que eu acho importante falar, não é muito individual essa dor, né? Esse modelo de trabalho que a gente tem, ele veio depois da Revolução Industrial, que ele trouxe muito o trabalho como uma parte identitária nossa. Somos o trabalho, somos o cargo, porque a gente parou de viver ali no campo, onde trabalho e vida era mais integrado, e a gente começa a viver o trabalho dentro de fábrica, seguindo o modelo das máquinas. Então, repetindo tarefa, horário rígido, foco na produtividade acima de tudo. E isso basicamente faz com que o ser humano, o indivíduo, não, ele seja visto como um recurso. Olha que louco. Tanto que o capitalismo chama de RH, recursos humanos, porque a gente deixa de ser humano, a gente vira recurso. Então, nesse momento, eu me sentia literalmente como se fosse uma máquina e a empresa fosse uma máquina e eu fosse uma engrenagem que tinha dado defeito. Então, eu entendi a conexão, eu entendi a desconexão, mas eu me senti uma pecinha defeituosa. Por mais que me alegrasse a ideia de sair, por mais que a minha essência falasse, cara, é isso, não é aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa vai ser, eu ainda não sei o que é, mas não é aqui. Então, para mim, foi muito claro esse sentimento de. é, Não sei se alguém já pulou de bungee jump, é uma queda livre. Então, assim, eu peguei ali o último traço de identidade que eu tinha muito rígido, que era o profissional, porque eu trabalhava há 10 anos, 11 anos, eu trabalhava desde os 15 e tirei. Falei, não, pedi demissão. E aí eu comecei a me sentir nessa queda livre, que nunca chegava num fim, enquanto eu ia tentando me conhecer por dentro. Então, respondendo sua pergunta de uma forma zero curta, foi É assim que a assim. gente gosta. Foi assim, peguei um pouco do que eu sentia conexão, um pouco do que eu sentia desconexão e falei, caralho, sou eu. Eu que sou a conexão com isso. Minha essência, o que eu gosto de fazer. E aí tem uma brincadeira que eu sempre faço com os meus mentorados, que é que todo mundo chega nesse momento de mudança e de transição. Eu falo, cara, imagina que tudo isso que você conquistou na sua vida até hoje, você fez tendo 50% você, porque você tava com essa máscara, você tava com esse ego. E imagina como a vida vai ser quando você for 100%. Quando Nossa. você se conhecer, quando você se enxergar, o tanto de coisa que você vai conseguir florescer dessa realidade e de experienciar a vida sendo 100% você. A gente estava falando de referência, enquanto você falou isso, eu estava pensando sobre a infância, né? Porque o ser 100% a gente significa, eu espero,
que seja que seja muito multipotencial. Então, eu estava pensando sobre quando a gente era criança. A gente gostava de brincar de boneca, de cozinha, de jogar bola, de videogame, de ir na piscina e de fazer artesanato e tecnologia. Éramos muitas coisas. E aí chegou algum momento que a referência, e eu acho que a referência pode ser negativa nesse sentido, quando eu digo a referência de a maioria, sabe? Acho que a Uhum. gente, principalmente no universo do trabalho, acaba confundindo o que é referência com caixinha. E aí a gente vai se podando, se limitando e se colocando em uma das potências que a gente tem, e essa potência ainda é reduzida porque a gente não consegue fazer da forma que a gente gostaria. E aí, o que eu vejo que é um problema nessas pessoas que estão no momento de transição? É tentar encontrar, dentro de todas as referências que existem, mesmo que seja em menor quantidade, qual é a caixinha que 100% das minhas paixões se enquadram. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de tarô e tecnologia, qual é a empresa ou qual é o cargo que já existe onde eu possa juntar tecnologia e tarô? Mas, cara, não existe. Assim, você vai precisar ser a pessoa, se você quer ser, é, quer empreender nesse sentido, você vai precisar ser a pessoa que vai criar. E aí, talvez, você vai precisar ser a referência. Você pode juntar um pouquinho das referências de formas de fazer, mas o tarô com tecnologia é você, é único. É aí sim que você vai conseguir incorporar qual é o seu 100%. Isso vem de construção, né? Eu acho que muito da frustração, você falou aí de vários momentos que você foi percebendo que você estava desconectada dentro da empresa, só que isso vem de um somatório de eventos e de frustrações e de decepções, e não só disso, mas também de momentos de glória, né? De falar, caraca, eu gostei muito de fazer esse projeto, eu gostei muito de testar essa minha potência. E aí a gente vai pouco a pouco formando. Mas eu acho que é uma ilusão achar que a gente vai chegar num momento onde vamos encontrar um modelo perfeito. Seja no empreendedorismo, seja no dentro do corporativo, dentro de uma empresa. Porque a vida é essa construção, e que bom que é assim. Que bom que a gente está o tempo todo se transformando, evoluindo e sabendo dançar dentro disso. Quando a gente olha para o nível de essência, para o nível de alma, todos nós que estamos aqui já somos perfeitos. A gente não precisa fazer absolutamente nada. Eu não preciso levantar da cama para que eu mereça ser amada, para que eu mereça estar aqui, para que eu esteja cumprindo o meu propósito nesse momento da minha vida, para que eu esteja evoluindo. É uma falácia, assim, a gente acreditar que precisa se esforçar tanto para merecer amor. E normalmente, e merecer pertencimento, né? E normalmente, boa parte dos nossos medos e das nossas crenças vem desse lugar, de achar que eu não sou boa o suficiente só pelo fato de eu existir. Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista de trabalho, né, de fazer alguma coisa, é importante entender que essa construção ela é constante, porque senão a gente se vê o tempo todo enjaulado em expectativas nossas que não vão ser atendidas no sentido de uma linha de chegada, sabe? E que bom que não vão ser atendidas, porque aí a gente está sempre se transformando. E aí, uma outra coisa que eu estava pensando, enquanto você trazia essa parte dos recursos humanos e como a sociedade capitalista, de alguma forma, maquiou, né, essas nossas funções, tem um livro que eu li muito bom, que eu recomendo, é bem pequenininho, chama Qual é a Sua Obra, do Mário Sérgio Cortella. E aí, logo no início do livro, ele traz a etimologia da palavra trabalho. E aí eu vou mandar aqui para vocês no chat, mas eu vou falar também, porque, cara, quando eu li essas. Eu amo pesquisar etimologia, porque eu acho que traduz muito do porquê que a gente acredita que algumas coisas são o que são. E olha que loucura. A palavra trabalho, em português, tem origem do termo latim tripalium, ou trípalos, que se referia a um instrumento de 3 paus utilizado para imobilizar cavalos e bois, e também como um instrumento de tortura. A partir desse significado original de algo penoso e doloroso, o termo evoluiu para designar a atividade humana que envolve esforço e dedicação, seja para a produção de bens e serviços ou para a realização de tarefas. Então, olha como no inconsciente coletivo o termo trabalho ele já carrega uma carga dolorosa. Esforço, dedicação, suor. Caralho! Como que eu vou gostar de trabalhar assim? Você já está falando de tortura, um instrumento feito para torturar. E aí, por isso que eu Desconexão gostei muito. total. Total, total. E aí, quando a gente substitui o trabalho por obra,
Olha que lindo. Obra é legado, obra é arte, obra é criatividade, obra é essência, obra é alma. Qual é a sua obra hoje, dentro do teu trabalho, dentro da cadeira que você ocupa? Qual é a obra que você está deixando aqui? Qual é o pó de pirlim-pim-pim que você está colocando que só você pode colocar? E é por isso que você está lá, senão seria robô, senão seria inteligência artificial. Então, se você ocupa algum lugar hoje, veste essa camisa, não no sentido de gritar cerveja sem gostar de cerveja, ou, cara, passar uma máquina porque você não pode passar o cartão em outra, mas no sentido de se conectar realmente naquilo e entender que a magia que você consegue colocar ali, ela é só sua. E ela é necessária para que a obra coletiva ela seja o que é. Senão você não Total, estaria ali. Senão você total. não estaria ocupando esse lugar. Até num nível de. A gente pode trazer num nível tanto prático quanto de essência. A vida não teria te colocado para sentar nessa cadeira se não fosse o lugar que você deveria estar. Para que você aprenda o que você precisa aprender. Para você evoluir e expandir no nível de alma e de consciência que você precisa expandir e o seu chefe, o RH, ou o LinkedIn, qualquer coisa que seja, não teria te colocado ali se não confiasse que você tem as habilidades necessárias para performar naquele lugar. Com Mas é certeza. importante que você não seja um robô e que você vista essa camisa no sentido de, tá, o que eu posso trazer aqui para que essa obra fique ainda mais rica e ainda mais bonita, sabe? Perfeito, perfeito. Cara, tem um texto que eu escrevi que vai sair na terça-feira na minha newsletter, que é exatamente sobre isso, que é como a gente supervaloriza a inteligência, como se o tempo inteiro a gente precisasse ter mais informação. A gente está numa era de que a gente não é suficiente. A gente individualmente se explora. Que eu preciso saber mais, eu ainda não sou suficiente, ainda não cheguei lá. E aí vai criando essa expectativa e essa estrada eterna de que você nunca vai chegar. E a gente subestima a nossa consciência. E aí eu me lembro que uma das perguntas que eu mais me fiz antes de eu sair da Ambev foi: quem são as pessoas que eu admiro e por quê? Ou Nossa. seja, eu não estava estudando mais, eu não estava tirando mais nenhum certificado, eu não estava nada. Eu comecei a me questionar. O meu senso de valor começou a crescer a partir do momento em que eu cresci a minha consciência e não a minha inteligência. E vejam, inteligência é importantíssimo, mas a gente já está no mundo que isso está desregulado. Cara, a gente vira para uma criança que está aprendendo o mundo, está aprendendo a ter consciência, e aí a gente pega uma caneta e a criança fala, sei lá, papel. A gente fala, não, isso é uma caneta, é para escrever. Cara, e se a criança quiser usar isso aqui como ponte? E se ela quiser brincar que isso daqui é uma pessoa? Então, a gente está tão Sim. noiado com dar nome para as coisas e já ser produtivo, e já ser assertivo, e já ser inteligente, que o ser humano, e tem estudos mostrando isso, que a gente está super desenvolvendo o nosso cérebro, já está virando assim, crianças de cabeças gigantes sem desenvolver a consciência, porque a gente não está desenvolvendo o sentir, o afeto, o pertencer, o que eu acho disso. Então é um contraponto muito importante, porque voltando para a metáfora da colmeia e da abelha, né? Cara, ser humano está aqui para sobreviver, sobreviver a partir do pertencimento, o pertencimento a partir do afeto. Então, eu e a Manu, a gente não está demonizando o corporativo, a gente não está demonizando a colmeia. Pelo Ela contrário. tem valor, ela dá contraste, porque ela faz com que o outro te lembre quem você é. Ela te dá pertencimento, porque tá junto ali vai acalmar uma parte sua que teme uma certa solidão, né? Que é o pertencimento. Ela te dá aprendizado, então é uma troca que transforma. O único risco aqui é quando a gente confunde a colmeia com a nossa própria essência, com a nossa própria alma. Porque é isso que a Manu falou, a gente começa a esquecer quem a gente é. Não é sobre a gente colocar mais coisas, é sobre a gente já reconhecer o que existe. E a gente já falou aqui que essa mudança ela é inevitável, mas se conhecer é uma escolha. Então, quando a gente não reflete sobre o trabalho, como a etimologia que a Manu trouxe, a gente se perde. Porque o trabalho, gente, ele é muito importante. Eu e a Manu hoje, a gente traz muito isso de filosofia, de espiritualidade, tem vários projetos. E são vários projetos, a gente não tem um projeto só. A gente gosta da diversidade, a gente gosta da pluralidade, sabe? A Manu quer continuar tendo
a liberdade geográfica dela, eu quero continuar falando sobre ensino para as pessoas. Então, a gente tem um fio condutor que é muito nosso, muito cada uma da sua essência, mas a gente não coloca também tudo num mesmo lugar. A gente pluraliza, a gente reflete quem a gente é. A Quase gente, caiu. a gente, a gente traz um pouco essa consciência, né? Então, batendo nessa tecla de não demonizar a colmeia e sim trazer a consciência para a abelha, para o indivíduo, para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Porque sem reflexão, a gente vira engrenagem, que é o sentimento que eu falei que eu tive, que eu estava errada, que eu estava quebrada. E a engrenagem só existe dentro da máquina. Fora da máquina, a engrenagem perde completamente a função dela. Então, quando a gente se torna só uma engrenagem, a gente não percebe o quanto a gente está preso ali. Então, a gente começar a florescer essa alma, essa essência, essa consciência, esse senso de identidade para além de um crachá, a gente vai se sentir perdido. E esse se sentir perdido, ele vem dessa fusão com o coletivo, né? Que é muito forte. E aí eu queria até citar, do ponto de vista até da neurociência, três sinais, acho que a gente pode trazer para quem está ouvindo a gente agora, dessas dores que vêm, né? Porque a gente está falando de coragem, mas a coragem ela vem a partir de um certo reconhecimento. Não é 3, 2, 1 coragem, porque senão aí vira impulsivo. A coragem a gente está falando de a partir de um momento de reflexão. E tem três dores centrais que é importante a gente citar, que a primeira é o vazio. Então, quando a gente está começando a refletir sobre a nossa vida, começando a refletir quem a gente é além do cargo, além de uma função, além de um título, tem uma parte do nosso cérebro que ela entende que você está tirando a sua identidade. Então, imagina, se o nosso ego gosta de se reconhecer em alguma coisa, a gente se reconhece com a colmeia, a gente se reconhece com o cargo. Quando a gente começa a se questionar quem a gente é para fora daquilo, é uma sensação de queda livre, é uma sensação de buraco, uma sensação de vazio. Quem eu sou agora? Quem eu sou sem isso? Quem eu sou de dentro para fora e não só de fora para dentro? E aí você escuta um silêncio, um vazio. Você perde as referências. Então é como se você estivesse entrando num cômodo escuro sem saber onde fica o interruptor. E você fica tipo, caralho, tá escuro, eu não sei para onde ir. E é uma sensação esquisita, mas que ela faz parte dessa jornada que a gente está contando de coragem, de movimento. A segunda sensação é a do não pertencimento. Então, beleza, se o tempo inteiro eu estava me sentindo conectada com essa colmeia e agora eu consigo sentir uma desconexão, isso significa que eu não estou me sentindo mais pertencente. Então, se o único lugar onde eu me sentia parte era dentro dessa colmeia, pensar em sair dessa colmeia é como cair nesse buraco, nesse deserto que não tem placa de sinalização. Então, é importante de novo lembrar que biologicamente a gente foi feito para viver em tribo. E a colmeia, o trabalho o coletivo, o corporativo, o capitalismo são tribos. A partir do momento em que você questiona sair, você fica assim, caraca, então eu não pertenço. Porque não tem, né? Eu e a Manu hoje a gente sabe porque a gente foi indo atrás disso, mas não tem nenhuma placa falando, ó, o próximo grupo que você vai se sentir pertencente daqui a 2 quilômetros. Tem esperança, tá ali na frente. Não, esse é um momento de questionamento, sentindo vazio, sentindo não pertencimento. E o terceiro é o famoso piloto automático, que ele começa antes de você decidir sair. É aquele estado que você está cumprindo tarefa, participando de reunião, respondendo mensagem, que você se sente sem presença, que você se sente sem criatividade, que você acha que as conversas são tudo de elevador, que seu corpo está exausto, você já tem ali dores. Então, esse vazio, esse não pertencimento e esse piloto automático são sinais, são dores que as pessoas normalmente têm. E, gente, independente da idade, independente do gênero, independente da crença, independente do país e tudo, se você está passando por um momento em que você está se autoexplorando no trabalho, porque você acha que trabalho tem que ser dor, que trabalho tem que ser sofrido, você está vivendo um cansaço de você mesmo colocar expectativa o tempo inteiro para performar, para sustentar a máscara que a Manu trouxe. Então, olha o trabalho, olha a energia que você gasta e o quão cansada você fica de sustentar uma imagem que não é você, que é uma imagem para o coletivo.
E, cara, é louco o quanto isso teu cérebro produz cortisol. É muito estressante. É muito estressante. Você fica naquela de luta ou fuga. Você não tá mais vivendo, você tá Tá sobrevivendo. presente. Exato. Então, eu quis trazer esses sinais, porque além de ser uma conversa para trazer a esperança, mostrar que dá para mudar, também para vocês que estão ouvindo conseguirem identificar os sintomas, de acordo com a neurociência e com a psicologia, que podem surgir a partir disso, né? E, bom, tendo dito tudo isso, volto a palavra para Manu fazendo uma pergunta que como foi depois de sair, sentindo isso que a gente conversou aqui? O que que você fez? Que rituais você fez? Como que você criou essa nova identidade sua no dia a dia para voltar a existir para além dessa máscara? Amiga, eu sinto que não houve um exercício muito concreto no nível de, cara, sair para fazer curso, sair para estudar, sair para ler livro. No início foi muito. Eu passei a me interessar mais depois que eu já estava, sei lá, quase um ano na estrada, assim, que foi o momento que eu rompi, sabe? Eu acho que no início foi muito importante esse momento de só viver. Assim, eu queria viver de alguma forma, integrar e compartilhar com o mundo, porque eu sabia que aquilo ia ser muito transformador para mim e existiam poucas referências, né, de pessoas, principalmente mulheres, que tinham feito o que eu fiz. Então, eu quis me colocar muito num movimento de como que eu posso ser aqui uma referência que eu não tive para tornar o meu processo um pouco mais fácil. E aí, até conectando com o que você trouxe bem no início do episódio, eu acho que essa coisa de dividir, de compartilhar, de alguma forma tentar ensinar o caminho das pedras para o outro, mesmo que você ainda esteja trilhando esse caminho, cara, é a coisa que mais me ensina. Eu lembro na época de escola, a forma que eu mais aprendia sobre as matérias era dando aula para as minhas amigas, assim, brincando de Hum. professora, sabe? Hoje, quando eu vou me preparar para fazer episódio do podcast, para fazer um post no Instagram, para estar aqui com vocês agora, isso é uma forma de eu te ouvir, de eu me ouvir, e assim, é quase uma terapia. Para mim, é a mesma função da escrita, do journaling, né? Do diário. Porque é isso, às vezes a gente precisa. Sabe aquela coisa do o homem precisa sair da ilha para ver a ilha? A gente precisa se distanciar dessa mente pensante e corrosiva de alguma forma, julgadora, punitiva, comparativa, entender, cara, sem intenção nenhuma, o que eu tô sentindo? Então, para mim, no início, foi muito esse movimento de viver pela primeira vez na vida, cara. Deixa eu estar. Cara, deixa eu ser, deixa eu viver, deixa eu descobrir, deixa eu explorar, deixa eu investigar. Me deixa quieta aqui no meu canto em algum momento. E Perfeito. foi isso, assim, o catalisador de mudança para mim. Eu consegui. E eu acho que por isso que viagem, até puxando sardinha pro meu lado, eu acho que por isso que viagem é tão foda. Porque a ambiência, ela tem um papel muito importante na forma que a gente se sente, né? Então, como que eu ia descobrir todas essas nuances novas sobre mim se eu tivesse ainda no Rio, no bairro que eu cresci, no bairro que eu tinha tanta gente que já me conhecia, que já sabia das minhas características e que já tinha expectativa, já tinha projeção? Esse movimento de você sair dessa fogueira de acontecimentos, você fala, caraca, só tem um vazio aqui, só tem um oco, só tem um nada. O que eu vou Total. fazer com isso? O que aparece nesse nada? Então, acho que esse movimento de mudança, de viagem e de ir para fora, ele é muito poderoso. Mas existem outras formas, né? Eu falei ir para fora, mas na verdade você vai para fora para ir para dentro, né? Você sempre vai levar você. Então, para mim, foi esse, assim, o momento de sentir e observar. Porque aí, no momento que eu falei, beleza, acabou a putaria, acabou a bagunça, deixa eu entender o que eu vou fazer com isso tudo. Aí foi muito mais poderoso. Eu Sim. falei, caramba, eu tenho insumo, eu tenho vazios e preenchimentos, e eu tenho alimento, eu consigo. O que eu consigo agora? Eu imagino muito, eu gosto de uma analogia de colcha de retalhos, sabe? Você tem aquela colcha linda, que ela é formada por vários pedaços e recortes, e ela é uma construção, assim, que inicialmente são pedaços que estão espalhados no chão, e aí você vai costurando. Então, eu sinto que esse meu momento de ruptura, ele foi muito de quebrar, sabe, cara? Desconstruir,
despir mesmo. Perfeito. Sentir que todos aqueles tecidos eles estavam espalhados. E observar, parar para olhar, cara, o que tem em cada um deles. Para aí sim, depois de mais ou menos um ano, e aí eu acho que veio muito forte com a Índia e com a formação em yoga, que aí sim veio a teoria, e por isso que para mim foi muito foda, que foi, deixa eu experimentar, deixa eu sair dessa narrativa, dessa lógica clássica, né, de teoria, conceito, informação, para ir para a prática, e deixa eu inverter esse processo, deixa eu viver, deixa eu sentir. E aí veio a teoria com a Índia. E aí, quando veio a teoria, eu falei: Agora fez sentido. agora fez sentido, agora eu entendi. Porque a Cara, gente mas aprende a olha, partir da associação, né? olha um parênteses muito incrível que você falou. Você quis o vazio. Você falou, deixa eu ficar no vazio um pouco. Deixa eu ficar perdida um pouco. Eu estava achada demais. Eu tinha Sim. estrutura demais. E isso é muito forte, porque isso vem do silêncio, de novo. Você prefere barulho e ruído ou você prefere silêncio? Agora você prefere silêncio porque você aprendeu a ficar confortável com o desconforto do silêncio. Você foi É uma aprendendo. jornada, né? Você É uma foi jornada. aprendendo. A gente está aqui há o quê? 36 meses? 3 anos já? E a gente está trazendo esse lugar de presença, esse lugar de respiro. E para mim, o mais importante, até trazendo para o nosso lado isso, né, do autoconhecimento, que hoje a gente empreende, é o sentimento de que a gente pode e está construindo novas colmeias. Então, assim, putz, eu saí desse lugar que era a minha identidade, era o único lugar onde eu me via como pessoa, não sei quem eu sou fora daqui, só segue. Como a Dory diria em Procurando Nemo, continue a nadar. Continuei a nadar. Movimento gera movimento. Então, assim, se você está nesse vazio, se você sente essas três dores do vazio, não pertencimento e piloto automático, começa dando esse primeiro passo para dentro, não precisa, né, sair, pedir demissão, ou enfim, você pode estar sentindo isso já empreendendo, não precisa nem estar no corporativo. Mas lembra da consciência de que a gente está num mundo que ele se autoexplora muito, que pede performance, que pede produtividade. Então, ouse quebrar isso respirando, meditando, ficando em silêncio. Não precisa meditar né, os dedinhos aqui sentados, mas fique em silêncio, observe seus pensamentos. Tente trazer essas âncoras e esses hobbies, coisas para fora do trabalho e da produtividade. Faça alguma coisa que você vai errar com certeza absoluta e segue. Explore esse vazio. Porque para mim esse fio que a Manu trouxe do viajar é isso, é desconforto, imprevisibilidade, erro. Então, assim, é um lugar em que isso acontece e você gosta, e você aprende, e você tá ali de uma forma inteira, disponível e com coragem, porque é o que a gente sempre fala, né? Que coragem não é a ausência do medo, é um movimento com o medo. Então, se o medo paralisa e você está se movimentando, você está sendo corajosa e corajoso, porque é justamente esse lugar de movimento. E, de novo, né? Quando você age com coração, com amor, com alma, a partir da sua essência, você muda sua frequência, você muda sua vibração, e as pessoas começam a aparecer, e os lugares começam a aparecer, e tudo Tá. transforma. Hoje Você eu fica aposto. alinhada, né? A gente, claro, você fica alinhada. Você imaginava que você ia ter os projetos e os trabalhos que você tem hoje? Eu Nem não. um pouco. Eu seria incapaz meu nível de compreensão seria incapaz de ser tão criativo. E hoje eu entendo que soltar a mão desse controle de entender o como e só tá muito conectada com o que é muito importante, porque o universo, a vida cuida do resto. Então, o nosso nível de compreensão e de criatividade, ele é muito limitado. E se a gente ficar preso a como a gente quer que as coisas aconteçam, a gente vai pecar pela falta, com certeza absoluta. E Total. até puxando um fio para isso, acho que é legal assim a gente sair, terminar esse episódio com alguma coisa. Tá, beleza. Gostei, me identifiquei, fez sentido ou não fez também. Espero que pelo menos seja uma boa companhia. Mas o que eu faço com isso tudo? E a gente estava falando agora de exercício, né? Eu queria sugerir aqui, propor. Em algum momento você estava falando muito sobre essa coisa de desconexão, essa ausência de nível de consciência e fazer tudo no automático, quando você estava falando das funções neurais.
E tem uma pergunta, assim, que a gente trouxe no início do episódio, que eu gostaria de sugerir que quem está aqui ouvindo ao longo dessa semana, nas atividades mais triviais, mais cotidianas, cara, desde lavar a louça até preencher uma planilha no trabalho, volta pro básico, para a pergunta simples e aparentemente banal, mas que vai ser uma das mais transformadoras da sua vida, que é: por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Simples assim, não precisa escrever, não precisa parar para pensar, só tá lá e falar, cara, por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Tá? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E tenta chegar em respostas que te conectem com porquês mais conectados com a sua mágica, o seu pirlim-pim-pim. E se você ainda não consegue identificar qual é, cara, essa sua, aonde você brilha, né? Qual é o seu, a única coisa que você pode trazer para a mesa, tenta, tem um outro exercício que eu fazia no corporativo com o meu time, que era muito legal, que é, cara, pensa numa coisa que você gosta muito sobre você, uma qualidade. Cara, eu sou uma pessoa curiosa, corajosa, humana, generosa, sei lá, pensa em alguma coisa que você goste sobre você. E aí tenta trazer essa qualidade para alguma situação na sua vida que você viu aquela qualidade ser praticada, ser colocada na mesa. Cara, beleza, eu sou uma pessoa curiosa. Pai, pô, teve aquela vez que eu me inscrevi num curso de árabe só porque eu achava a língua legal. Sei lá, tenta trazer algum momento que aquela qualidade veio à tona. Pode ser uma coisa simples, como ajudar uma pessoa na rua, uma coisa gigante, como empreender, sei lá. Porque trazer situações, trazer exemplos, nos ajudam a trazer forma para essa característica que às vezes fica um pouco perdida. E você começar a criar um nível de consciência sobre a sua mágica que vai ficar cada vez mais perceptível. E aí você vai fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo e reconhecendo que essa mágica é sua. E aí, querida, você vai querer lugares onde você consiga colocar cada vez mais esse seu pó de pirlim-pim-pim. E que não necessariamente vai ser confortável num primeiro momento, mas que conforme você vai fazendo, isso vai te dar um tesão, isso vai te dar um nível de conexão com você mesma, vai ser tão delicioso que você fala, cara, vida, tô pronta, me dê mais situações onde eu possa colocar essa mágica. E aí que o negócio começa a ficar uma delícia, e o negócio começa a ficar gostoso. Esse é Total. meu convite para finalizar aqui essa conversa. Perfeito, é um exercício incrível para ir desenvolvendo essa consciência de si, né? E você falando, caralho, eu sou foda nisso, caralho. Meu namorado dá muita risada quando eu faço isso, que eu falo, caralho, eu sou muito boa nisso, caralho, eu amo isso. Às vezes eu saio de um atendimento, de uma mentoria, eu falo, nossa, eu amo o meu trabalho, eu amo ajudar pessoas. E é muito louco. Você lembra, amiga? Eu e a Manu, a gente já viajou junta. E acho que isso até conversa, né, com o que a gente falou de se conhecer, que tem esse negócio de parecer egoísta, e que você não vai conseguir interagir com as pessoas. Cara, a gente passou 30 dias juntos, dormindo e acordando juntas, cada uma tendo seu momento espiritual e dá, sabe? Você não vai se afastar das pessoas, você vai se unir muito mais conectada. E a gente falava isso, tô feliz, que incrível. A gente verbalizava e fazia questão de trazer essa âncora. Porque quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente verbaliza. Não quero, não gosto, não é para mim, não quero estar aqui. Então, a Manu trouxe esse exercício de consciência e eu trago um outro exercício para ajudar, que é essa da verbalização. Cara, quando você perceber uma coisa foda, por mais simples que seja, fala, sorria, sabe? No começo pode parecer meio trucado, meio forçado, até um momento que você vai estar simplesmente falando natural e você vai perceber mais as coisas, você vai treinar o seu olhar para se perceber mais como indivíduo e menos fundido nesse lugar do coletivo. Você vai reforçar a sua individualidade e as pessoas vão chegar e vão falar da sua individualidade. É ou Nossa, não é, sim. amiga? As pessoas te param na rua Total, as coisas, pessoas que a total. gente nunca viu. As pessoas me param e falam assim, ai, sei lá, do meu cabelo que antes eu alisava, ou de uma tatuagem que eu fiz, ou parar a Manu para falar de alguma característica dela, assim, né, de qualidade, porque você vibra aquilo, é como um sol, ilumina, Transborda, né? Não, trans... você tá tão cheio daquilo que a única alternativa é transbordar. E até agora eu prometo que é a última coisa, só para pegar esse fio que você falou, que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de se exaltar, né?
de reconhecer qual é a nossa luz e a nossa potência. Se você ainda está nesse lugar, eu encontrei uma amiga final de semana, que ela quase terminou com o namorado, por algumas questões. E aí eles conversaram sobre todas as coisas que incomodavam um no outro. E aí, umas 2 semanas depois, o namorado acabou fazendo naturalmente uma coisa que ele não fazia antes dessa conversa e que para ela era muito importante. E ela comentou. E eu falei, cara, amiga, que legal, que incrível. Fala isso para ele. Fala assim, vai para esse fim de semana com a sua família, que ele topou ir, assim, de uma forma muito natural. Não exalta ele maravilhosamente bem nesse momento, curte. Quando você voltar da viagem, comenta com ele, cara, foi muito importante você ter feito isso por mim, obrigada. Porque quando você faz isso com o outro, você mostra que você reconhece uma luz e uma escuta. E se você tem dificuldade de fazer isso consigo mesma, a partir do compartilhar a luz e a fortaleza do outro, você vai se retroalimentando e você consegue enxergar isso em você também. Então, vê como é sempre um ciclo virtuoso, onde a partir do outro eu me espelho e eu melhoro, e a partir de mim eu ajudo a melhorar e a espelhar no outro. Então, parte daí, seja de você, seja do outro, mas vai, porque é um movimento assim, muito disruptivo num bom sentido, de que tudo na vida parece ganhar uma conexão muito maravilhosa, muito incrível. Com certeza. É isso. Obrigada quem ficou até o final. Eu queria dar um presente aqui, falar de algo que nasceu muito meu e da Manu, assim, dessas dores que a gente comentou, desses lugares que a gente passou. E a gente conversou e teve a ideia de abrir um espaço que é da onde está vindo esse podcast hoje, que é da cura, que é um espaço muito orgânico de duas pessoas que precisavam desse espaço para se enxergar para além da colmeia, né? Para abrir espaço para conversar sobre o que realmente importa. Então, a cura, ela é, em primeiro lugar, esse ato de presença, para parar, para ouvir o que está vivo dentro de você, para ouvir o que está vivo em nós e ao redor. Ao mesmo tempo que a ciência vai explicar, a filosofia vai questionar e a espiritualidade vai acolher. Então, a gente traz esse espaço sem dogmas, sem pressa, sem fórmula pronta. A palavra curadoria, que é importante também, porque a cura ela é uma curadoria de assuntos de cura. Então, não é um manual, não é uma doutrina, é algo vivo de tudo que atravessa a gente, que ajuda a gente a viver com mais clareza, coragem e conexão. Então, dentro da cura, vocês vão encontrar essas reflexões aqui sobre neurociência aplicada no dia a dia, trechos de poemas que marcam a gente, livro que te faz pensar, filme, práticas simples que vão te ajudar a voltar para o corpo quando a mente está nesse turbilhão. E não deixando de falar também que a cura é um lugar de troca, por isso que esse episódio de hoje, ele está sendo feito com a participação já da comunidade cura, de pessoas que estão dentro do grupo do WhatsApp, porque não é sobre nós duas falando o tempo todo e vocês ouvindo em silêncio, é um espaço para criar, para que cada pessoa possa trazer o que sabe, o que vive, o que sente, e que isso possa ser recebido com muito respeito. Então, além de poder seguir a gente no Instagram, que é @cura.mos, então é cura com K, curamos. A gente tem um grupo de troca no WhatsApp, então ali a conversa ela é muito mais nesse ritmo humano. E o Instagram é essa vitrine viva. A gente vai trazer texto, áudio, indicação, pensamento, para ser um lembrete para vocês respirarem, olharem para si, se escutarem e lembrarem que vocês são abelha antes de colmeia. Então fica aqui o convite para vocês seguirem a gente, participarem. A gente vai fazer cada vez mais rodas de conversa para ouvir vocês, para a gente poder também tirar um pouco desse peso do não falar sobre essas dores, né? Vamos falar e que a gente fale cada vez mais e que a gente possa ser referência para outras pessoas, porque sempre tem alguém te olhando e se inspirando na sua história. Você pode acreditar que tem alguém, sempre. E as dores não são individuais, você não é a única pessoa passando por isso. A ideia é que a gente conseguir ir achando a nossa tribo e ter esse lugar de respiro. Obrigada, Eu amiga. amo essa palavra, tribo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom esse primeiro episódio compartilhado. E eu acho que é isso, assim, é o início de uma jornada que a gente está muito comprometida, muito feliz e que bate muito nesse lugar de conexão, propósito e a obra que a gente quer deixar no mundo. E é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Obrigada do fundo do coração. Um Um beijo. beijo enorme na alma. Fiquem com Deus. Tchau.